A soberania de Deus é um dos pilares da fé cristã. Ele não é limitado por métodos humanos, tempo ou lógica. Quando decide falar, ele pode usar qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer lugar. Deus não se encaixa em fórmulas. Ele é o Criador e tudo o que existe está debaixo do seu domínio absoluto. Se ele quiser falar por meio de um desconhecido na rua ou por meio de uma tempestade, ele o fará e fará no tempo exato. Muitas vezes, esperamos que Deus se manifeste em grandes eventos ou com vozes audíveis, mas esquecemos que Ele pode falar nos momentos mais simples. Uma conversa, um versículo que salta aos olhos, um sonho específico, ou até um silêncio profundo que nos inquieta. Cada um desses pode ser o ambiente ideal para Deus liberar uma direção. A Bíblia é clara ao mostrar que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, um peixe para falar com Jonas, uma sarça ardente com Moisés e até o silêncio com Elias. O ponto central aqui não é como, mas sim quem está disposto a ouvir. Deus fala como quer, mas nem todos estão preparados para discernir. Precisamos abrir o coração e estar atentos. Não devemos limitar Deus às formas que conhecemos ou que achamos mais convenientes. Ele sempre surpreende. E quando Ele fala, a vida muda. Ele tem o controle absoluto e age com sabedoria eterna. Não existe forma certa, existe o momento certo e a pessoa com o coração certo. Quem ouve a voz de Deus com humildade encontra direção, paz e propósito. Ele não é um Deus distante, ele está mais perto do que imaginamos. A questão é, estamos sensíveis o suficiente para reconhecê-lo? Por isso, nunca subestime o modo como Deus decide agir na sua vida. O mais importante não é entender o método, mas sim confiar no caráter do Deus que fala. Ele sabe o que faz e sempre faz com um propósito eterno. A Bíblia não é um livro comum. É a palavra viva de Deus, registrada por homens inspirados pelo Espírito Santo. É nela que encontramos não apenas histórias e mandamentos, mas revelações, conselhos, promessas e direcionamento para todas as áreas da vida. Quem quer ouvir Deus com clareza precisa se familiarizar com as Escrituras. A palavra é o canal mais seguro e direto da voz de Deus. Quando lemos com atenção e com o coração aberto, o Espírito Santo ilumina versículos que falam exatamente com a nossa situação. É como se o céu se abrisse e Deus dissesse, isso é para você agora. Não é coincidência, é direção. Muitas vezes buscamos respostas em orações, profecias ou sinais, mas ignoramos a Bíblia. No entanto, tudo deve ser testado à luz da palavra. Deus nunca se contradiz. O que Ele fala em um sonho ou em uma pregação precisa estar alinhado com o que já revelou na Escritura. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É por meio dela que entendemos os princípios divinos e evitamos armadilhas espirituais. Ela nos ensina o caráter de Deus, a natureza do pecado e o caminho da redenção. Quanto mais lemos, mais nos parecemos com Cristo. A palavra também é arma espiritual. Jesus usou a Bíblia para enfrentar o diabo no deserto. Quando conhecemos a palavra, não somos enganados com facilidade, nem abalados por ventos de doutrina ou emoções instáveis. Se você deseja ouvir a voz de Deus com mais clareza, comece hoje mesmo a meditar na palavra. Faça dela seu alimento diário. Não espere sentir vontade. A disciplina de hoje se torna discernimento amanhã. Deus também fala através da nossa consciência. Aquela voz interior que acusa, alerta ou confirma algo, muitas vezes é o Espírito Santo trabalhando dentro de nós. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando estamos sensíveis à presença de Deus, conseguimos ouvir esse sussurro com mais nitidez. É importante entender que a consciência não é autossuficiente. Ela precisa estar calibrada pela palavra de Deus. Uma consciência que não se submete à verdade pode ser enganosa,
Mas uma consciência moldada pela Bíblia se torna um radar poderoso para ouvir a direção divina. Sabe aquela sensação de não faz isso, espera um pouco mais, ou essa pessoa não é confiável? Quando estamos em comunhão com Deus, a consciência se torna um instrumento que nos impede de tomar decisões erradas e nos aponta o caminho certo. O problema é que muitas vezes abafamos essa voz. Apressados, emocionados ou orgulhosos, tomamos decisões ignorando o alerta interno que Deus nos deu. Depois, colhemos as consequências. Por isso, é essencial manter um coração quebrantado. Quem busca a Deus com sinceridade percebe que Ele não está longe. Ele habita em nós e usa até os nossos pensamentos e sentimentos para nos guiar. É preciso treinar o ouvido espiritual, e isso se faz com oração, leitura bíblica e sensibilidade. Quando você sentir algo forte no coração, não ignore, ore, peça confirmação, mas não endureça seu espírito. Deus está falando com você, e às vezes o sussurro é mais poderoso que o trovão. Há momentos em que Deus permite acontecimentos marcantes para chamar nossa atenção. Esses eventos, muitas vezes fora do normal, são sinais, não são coincidências. São mensagens do céu com o endereço certo, e quem tem discernimento sabe identificar quando Deus está falando. Deus usou sinais ao longo de toda a Bíblia: a sarça ardente com Moisés, o grande peixe com Jonas, a nuvem e a coluna de fogo com o povo no deserto, e até uma estrela guiando os magos até Jesus. Todos esses foram sinais divinos, manifestações claras e visíveis da vontade de Deus. O problema é que, às vezes, queremos sinais para tudo. Isso pode revelar imaturidade espiritual. Sinais não substituem intimidade. Eles são exceções, não regra. Deus prefere que sejamos guiados pelo Espírito e pela palavra. Mas quando for necessário, Ele usará um sinal para proteger, direcionar ou confirmar algo. Quantas vezes uma porta se fechou de forma inexplicável e só depois percebemos que foi livramento, ou uma sequência de acontecimentos apontou claramente o caminho certo? Deus ainda fala assim. Ele continua sendo o mesmo. O segredo é: tenha discernimento. Nem todo evento é sinal, mas quando for, você saberá. Deus é especialista em falar de forma que você entenda. E quando Ele quer que você veja algo, Ele repete, confirma, insiste, até você perceber. Fique atento. Às vezes, o que parece azar, atraso ou contratempo, é na verdade Deus te livrando de algo pior. Ele não apenas fala, Ele avisa. Deus fala, e muito, através das dificuldades. Não porque Ele se alegra em nos ver sofrer, mas porque a dor nos torna mais sensíveis à sua voz. Quando tudo está bem, tendemos a nos distrair. Mas quando a vida aperta, o coração se abre. E ali, Deus fala com profundidade. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que encontraram Deus em meio à adversidade. José, traído pelos irmãos, descobriu seu propósito no Egito. Jonas, fugindo da missão, encontrou Deus no ventre do peixe. O próprio Jesus passou pelo deserto antes de começar seu ministério. A dor é muitas vezes o palco da revelação. Não devemos romantizar o sofrimento, mas precisamos entender que ele pode ser uma escola espiritual. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima, cada perda, cada crise pode ser usada para amadurecer, moldar e redirecionar nossa vida. Quantas vezes uma dificuldade financeira nos ensinou a ser mais responsáveis? Ou um coração partido nos ensinou a depender mais de Deus do que das pessoas? A dor é um instrumento, duro, mas eficaz. A diferença está na nossa resposta. Alguns se revoltam, outros aprendem. Quem aprende, cresce. Quem cresce, amadurece. E quem amadurece, cumpre propósito. O deserto não é o fim, é o caminho. Se hoje você está enfrentando um momento difícil, pergunte a Deus: o que o Senhor quer me ensinar com isso?
porque talvez essa dificuldade não seja um castigo, mas um chamado. Toda lágrima tem valor diante de Deus, mesmo aquelas que ninguém vê, aquelas derramadas no travesseiro ou no silêncio do carro. Deus vê, sente e usa cada dor para um propósito maior. A Bíblia nos garante que Ele recolhe nossas lágrimas em seu odre. Nada passa despercebido aos seus olhos. É difícil aceitar que o sofrimento tem sentido quando estamos no meio dele. Parece injusto, pesado e até cruel. Mas Deus não se limita ao agora. Ele enxerga o começo, o meio e o fim da jornada. Aquilo que hoje parece o fim pode, na verdade, ser o início de uma transformação profunda. Deus usa a dor para quebrar orgulho, despertar propósito e curar o interior. Muitas vezes é no fundo do poço que encontramos a rocha firme que é Cristo. E quando descobrimos que Ele está ali conosco, a dor começa a ganhar sentido. A ferida vira testemunho. Você pode estar passando por algo que não entende, mas confie. Deus está trabalhando. Mesmo em silêncio, Ele está moldando algo dentro de você. O sofrimento não é em vão quando colocado nas mãos certas. Deus não desperdiça sofrimento, Ele transforma. A grande questão é, o que você fará com sua dor? Vai se fechar ou se abrir? Vai se isolar ou se aproximar de Deus? Cada lágrima pode ser uma semente, e o choro pode preparar o terreno para uma grande colheita. Depende da resposta do seu coração. Deus está dizendo: filho, filha, eu sei o que você está passando, eu vi tudo e estou contigo. Ele está presente no vale, na fornalha, na tempestade. Ele nunca desperdiça uma lágrima derramada em fé. Jonas é o retrato de quem tenta fugir da vontade de Deus, mas descobre que não há como escapar do seu chamado. Deus disse: vá para Nínive. Jonas respondeu com rebeldia: vou para Tarsis. Resultado? Tempestade no mar e um encontro improvável com um grande peixe. Aquela barriga escura, apertada e úmida, se tornou a sala de oração mais sincera da vida de Jonas. Sem distrações, sem fuga, sem desculpas. Só ele, Deus e a necessidade de se render. É incrível como Deus, mesmo nos nossos erros, prepara ambientes para nos reencontrarmos com Ele. 3 dias naquele lugar foram suficientes para quebrar o orgulho de um homem e reacender seu senso de missão. Não foi punição, foi redenção. Deus não queria destruir Jonas, queria redirecioná-lo. A dor que ele viveu foi o meio para voltar ao propósito. Quantas vezes passamos por barrigas de peixe modernas? Situações que parecem nos engolir vivos. Mas no final, percebemos que foram esses momentos que nos empurraram de volta para o centro da vontade de Deus. E o mais impressionante, Jonas foi vomitado exatamente em direção ao seu destino. Isso nos mostra que Deus não apenas nos resgata, mas também nos reposiciona. Ele é o único que pode transformar erro em ferramenta, queda em ensino, desvio em retorno. Se você sente que está num momento de aperto, talvez Deus esteja apenas querendo a sua atenção. Não é para te destruir, é para te realinhar. Ouça a voz dele. Mesmo no fundo do poço, ele ainda fala. José foi traído, vendido, humilhado e esquecido. Tudo isso sem ter feito nada de errado. Aos olhos humanos, era injustiça atrás de injustiça, mas aos olhos de Deus, era preparação. Cada fase difícil da vida de José foi uma peça essencial para levá-lo ao trono do Egito. O poço não o matou. O Egito não o corrompeu. A prisão não o paralisou. José manteve o coração limpo e os olhos no Senhor. Isso fez toda a diferença. Ele poderia ter se tornado amargo, revoltado ou vingativo, mas escolheu confiar, mesmo quando nada fazia sentido. Na prisão, Deus estava com ele. No palácio, Deus também. Porque o segredo não era o lugar onde José estava, mas a presença que o acompanhava. Quem caminha com Deus pode até ser lançado no chão, mas sempre se levantará com mais força e propósito.
A história de José nos ensina que as dificuldades de hoje podem ser os degraus da promoção de amanhã. Cada lágrima, cada calúnia, cada abandono o empurrou para mais perto da promessa. Deus transformou traições em vitórias e provações em propósitos. Quando José se reencontra com seus irmãos, ele não guarda rancor. Pelo contrário, diz: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem." Isso é maturidade espiritual. Ver a mão de Deus onde antes só havia dor. Se você está em um processo de espera ou enfrentando injustiças, lembre-se de José. Nada escapa do controle de Deus. Ele usa o improvável para cumprir o inevitável, o seu propósito em sua vida. Moisés estava vivendo uma vida comum no deserto. Trabalhava, cuidava de ovelhas, seguia sua rotina. Até que um dia, Deus interrompe tudo com uma sarça ardente que queimava sem se consumir. Um detalhe fora do comum que carregava uma mensagem divina. Esse episódio nos mostra que Deus pode usar o inusitado para nos chamar. Não precisamos estar em um templo ou numa conferência para ouvir Deus. Às vezes, Ele aparece no meio da rotina, no dia comum da vida. E quando Ele aparece, tudo muda. A sarça ardente não foi apenas um espetáculo, foi um convite. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Moisés precisava entender que aquele momento era sagrado e que a partir dali sua missão iria começar. Deus continua aparecendo em sarças modernas, pessoas improváveis, conversas inesperadas, acontecimentos fora do padrão. Mas quem está distraído com a correria da vida pode não perceber. Moisés viu e parou para observar. Essa pausa fez toda a diferença. Quantas vezes perdemos momentos divinos por estarmos ocupados demais? A sarça pode estar acesa, mas se você não olhar, ela a apaga. Deus quer te chamar, mas Ele espera que você pare, observe e ouça. Não despreze os pequenos sinais ao seu redor. Às vezes, o extraordinário se esconde no ordinário. E é ali, no meio do comum, que Deus nos chama para algo incomum. A transfiguração de Jesus foi um momento único, onde o céu tocou a terra de maneira visível. Pedro, Tiago e João presenciaram algo sobrenatural. O rosto de Jesus brilhou, suas roupas resplandeceram, e Moisés e Elias apareceram em glória. Foi um sinal claro de que ali estava algo divino acontecendo. Pedro ficou tão impactado que quis construir tendas para prender aquele momento. Mas o céu falou: "Este é meu filho amado, ouçam-no." A mensagem era clara. Mais do que ver o sobrenatural, era preciso ouvir a voz de Deus. A transfiguração nos ensina que há momentos em que Deus revela uma dimensão mais profunda de quem Ele é. Não para nos impressionar, mas para nos preparar. Os discípulos iriam enfrentar a cruz, e aquela experiência serviria como âncora de fé. Nem sempre veremos milagres visíveis, mas quando Deus decide mostrar algo, é porque estamos prestes a viver algo maior. E precisamos guardar essas experiências no coração, porque elas nos sustentam nos dias difíceis. O céu ainda se manifesta na terra, talvez não com luzes e vozes audíveis, mas com paz inexplicável, respostas inesperadas, toques do Espírito que nos fazem chorar sem entender porquê. Isso é Deus dizendo: "Estou aqui." A transfiguração aponta para um Deus que quer se revelar. E quando Ele se revela, nunca mais somos os mesmos. Busque esses momentos. Eles existem. E quando acontecerem, ouça, porque o céu estará falando com você. Sinais são importantes, mas não substituem uma vida de intimidade com Deus. Às vezes, ficamos esperando uma profecia, uma confirmação, algo extraordinário. Mas Deus valoriza aqueles que andam com Ele mesmo quando não há manifestações visíveis. A fé verdadeira se sustenta na comunhão, não nas evidências. Viver apenas de sinais é viver de migalhas espirituais. Deus deseja mais. Ele quer um relacionamento contínuo,
Ele quer que você conheça sua voz, seus pensamentos, seu coração, e isso só é possível por meio da oração, da leitura da palavra, do jejum e da obediência diária. Sinais podem direcionar, mas só a intimidade sustenta. No deserto, o povo via sinais todos os dias. Maná, nuvem, fogo, mas mesmo assim, murmurava. Já Moisés, que tinha intimidade com Deus, não precisava de sinal. Ele conversava face a face com o Senhor. Tem gente que pula de igreja em igreja, atrás de uma palavra. Outros vivem ansiosos, esperando um sinal para tomar decisões. Mas quem vive em comunhão com Deus já carrega a paz como árbitro no coração. A paz de Deus é suficiente para guiar. A maturidade espiritual não depende do número de experiências sobrenaturais, mas da profundidade do relacionamento com o Pai. É no quarto secreto que ouvimos as direções mais claras. É na intimidade que aprendemos a confiar, mesmo sem entender. Por isso, invista tempo na presença de Deus. Não se conforme em viver apenas de pontos altos espirituais. Construa uma caminhada sólida, diária, constante. A intimidade é o maior sinal de que você pertence a Ele. Essa frase resume um dos maiores princípios espirituais que podemos aplicar na vida cristã. Muitas vezes, o sofrimento se prolonga não porque Deus quer, mas porque resistimos em aprender o que Ele está tentando nos ensinar. A dor continua até que o coração se abra. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto por não aprender rápido. Eles murmuraram, duvidaram, desobedeceram. Deus falava, mas eles não escutavam. Resultado? Uma viagem que poderia durar meses durou décadas. A lição é clara: quem aprende mais rápido, sai mais rápido do deserto. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Ele é um pai que ensina, não um carrasco que pune. Mas como todo pai, ele repete a lição até o filho entender. Às vezes a mesma prova volta, a mesma dor retorna, porque o aprendizado ainda não foi absorvido. Mas quando a gente decide abrir o coração, reconhecer nossos erros e se alinhar com a vontade de Deus, algo muda. A dor se transforma em direção. O choro vira crescimento. A crise vira ponto de partida para uma nova estação. Aprender com Deus exige humildade. É reconhecer que não sabemos tudo, que não temos o controle e que dependemos dele. Quanto antes reconhecemos isso, mais cedo entramos no centro da sua vontade. E é nesse centro que encontramos paz, provisão e propósito. Se hoje você está passando por algo difícil, pergunte com sinceridade: Senhor, o que queres me ensinar com isso? E esteja disposto a mudar, porque quanto mais rápido você aprende, mais rápido você sai do sofrimento e entra na promessa. Deus continua falando. Fala através da palavra, da consciência, dos sinais, das dificuldades e, sobretudo, da intimidade. Ele fala como quer, quando quer e com quem está disposto a ouvir. O problema não está na frequência do céu, mas na sensibilidade do nosso coração. Talvez você esteja esperando uma resposta audível, uma visão ou um milagre, quando Deus já está te respondendo há tempos, por meios simples e profundos. O silêncio dele também é linguagem. A paz ou a ausência dela também comunica. A questão é: você está ouvindo? Está atento? Está disposto a obedecer mesmo quando a resposta não é o que você queria? Porque ouvir a Deus é o primeiro passo. Obedecer é o que transforma sua vida de verdade. Não espere o sofrimento se prolongar para aprender. Não dependa apenas de sinais para crer. Mergulhe em intimidade. Busque o coração de Deus, não apenas suas mãos. Ele quer mais do que te guiar. Ele quer caminhar com você. Compartilhe esse vídeo com alguém que está buscando respostas. Talvez seja através dele que Deus vai falar com mais alguém. E se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu quero te ouvir todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo.
Que a paz, a sabedoria e a direção do alto estejam sobre sua vida. Até lá!